Olá, eu sou a pastora Donizete Pessoa, da Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular de Correia Pinto. Estou aqui novamente para te dar uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. E hoje eu quero falar para você a respeito do que está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou, em algumas Bíblias, fala: destituídos estão da glória de Deus. O que isso significa? Que todo ser humano é pecador. Que não existe um sequer que não tenha pecado, a não ser o Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo, se fez homem, para poder morrer na cruz em nosso lugar e salvar a nossa alma. Mas fora o Senhor Jesus, todos são pecadores. Então não existe um ser humano sequer que nunca tenha pecado. Nós já nascemos com o pecado dentro de nós. Nós já nascemos com o pecado de Adão, que está em toda a geração humana, porque quando Adão pecou, o pecado então se fez presente na humanidade. E a Bíblia nos diz então que todos pecaram e que todos carecem da glória de Deus. Então isso significa o quê? Que ser humano algum, pessoa alguma, seja homem, seja mulher, ninguém é salvo por si mesmo, pelas suas obras, pelas suas forças. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então nós temos que entender que cada ser humano merece o inferno. Nós somos merecedores do inferno. Quem sabe você escute essa palavra e diga: não, eu sou uma pessoa boa, eu não prejudico ninguém, eu não roubo, eu não mato, eu não estou fazendo nada de errado, eu não vou para o inferno. Mas é que a palavra de Deus nos disse aqui, como nós lemos, que todos pecaram. E o pecado, então, afasta a pessoa de Deus, e o castigo, então, a consequência do pecado é o inferno. É a pessoa passar a eternidade separada de Deus para sempre. Então, todo ser humano é merecedor do inferno. Eu mereço o inferno, você que está me assistindo merece o inferno. Todos nós, porque já nascemos pecadores, porque somos pecadores, e depois na nossa vida, durante o decorrer da vida, nós pecamos, nós fazemos coisas erradas, nós nos afastamos de Deus e continuamos então merecendo o inferno. Porque não são as obras que salvam. Não é porque a pessoa é boazinha ou porque tenta ajudar os outros que vai merecer a salvação. Nós não merecemos. Nós somos salvos através da graça de Deus, porque graça é uma bênção imerecida, é um presente de Deus que nós não merecíamos. E Ele nos deu então essa bênção através do Senhor Jesus. Quando o Pai enviou o Senhor Jesus neste mundo como ser humano, Ele veio para morrer. O Senhor Jesus nasceu para morrer na cruz, para morrer no meu lugar, para morrer no teu lugar, para que nós que não merecíamos a salvação, mas que merecíamos o inferno, pudéssemos então, através do sacrifício perfeito de Jesus, sermos salvos. Então, através de Jesus, nós hoje somos salvos, mas não que nós mereçamos a salvação, nós merecemos o inferno. Mas porque Jesus morreu no nosso lugar, Ele sofreu a nossa dor, Ele sofreu a nossa morte, para que pudesse nos dar vida. Ele derramou o seu sangue até a última gota, para que hoje nós pudéssemos ser salvos. E a palavra de Deus nos confirma isso, então,
quando na mesma carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, nos diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então esse versículo confirma aquilo que eu te falei, que todos nós somos pecadores e merecemos o inferno. Mas também no mesmo capítulo 5, versículo 15, nos diz assim a palavra de Deus: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um, ou seja, pelo pecado de Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E no mesmo capítulo 5, versículo 18 e 19, a Bíblia ainda nos diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então esses versículos aqui nos ensinam e confirmam o que eu acabei de te falar. Por um só homem entrou o pecado na raça humana, no mundo, e pelo pecado entrou a morte. E pela morte, então, que é a separação de Deus, a morte eterna, nós merecemos o inferno. Então, por isso eu te afirmo que todo ser humano é merecedor do inferno. Mas como que por Adão entrou o pecado e a morte, por Jesus nós recebemos a salvação. Porque Jesus fez este ato de justiça por nós, morreu no nosso lugar para a justificação que dá vida. Então aquele que aceita o sacrifício de Jesus na cruz, aquele que aceita, que entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, esse vai ser justificado pela obra de Cristo na cruz e vai ser salvo. Então todos merecem o inferno, mas quem aceita o Senhor Jesus como Salvador recebe o perdão do Pai, recebe o perdão de Deus e recebe com isso a vida eterna. Então a salvação da sua alma. Por isso então a necessidade de todo ser humano ter esse entendimento que é merecedor do inferno e confessar os seus pecados e abandonar os seus pecados, se arrepender dos mesmos, mudar de vida, aceitar o Senhor Jesus como Salvador, porque é só através do sacrifício de Cristo que nós podemos ter a salvação, e a mudança de vida então vem como resultado da conversão a Cristo. Então, se você ainda não aceitou a Jesus como teu Salvador, eu te oriento. Procure uma igreja evangélica perto da tua casa, que pregue a palavra verdadeira de Deus, que esteja pregando o verdadeiro evangelho, que é salvação e não é bênção financeira, mas é salvação da alma. Aceite o Senhor Jesus como teu Salvador, que você vai estar livre da condenação do inferno, do qual você é merecedor antes de aceitar a Cristo. Então aceite o Senhor Jesus como teu Salvador e você vai ter vida eterna. Porque como entrou o pecado por um só homem que foi Adão, também através de um só homem, do seu sacrifício perfeito, que foi Jesus Cristo, que fez esse sacrifício perfeito por nós, entra para nós na raça humana também a salvação, mas só para aquele que aceitar Jesus como Salvador. Então, se aproxime de Deus, busque a face de Deus, aceite Jesus como teu Salvador e o Espírito Santo vai estar morando no teu coração, te preparando para desfrutar dessa bênção da vida eterna. Que Deus te abençoe através dessa palavra.
Que o Senhor esteja preparando o teu coração para que você possa ser abençoado, aceite a Cristo e seja salvo. E que essa palavra, então, seja um alimento espiritual para você. E eu gostaria de dizer também, convidar você para assinar o nosso canal no YouTube, Banda Seres, e que você vai estar daí recebendo sempre os nossos vídeos com uma palavra que vai abençoar a tua vida. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor.